A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre de 2025 estamos estudando sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes, e nós chegamos na lição de número 5, e essa lição de número 5 é um número muito expressivo. E por quê? Para professores, alunos, amantes da palavra do Senhor, porque a lição de número 5 já será aplicada no mês de novembro. Se nós não nos dermos conta, irmão, o tempo muito, mas muito rápido. O próximo domingo, aonde será aplicada a lição de número 5, já é novembro, dia 2 de novembro de 2025. Essa lição terá o título de Ruth, Lições de Lealdade, um caminho de redenção. E essa lição, ela está ligada diretamente à lição de número 4, que foi Raabe. Como assim, professor? O que tem a ver Raabe com Ruth? Uma meretriz ou prostituta, dependendo da sua tradução, da terra de Jericó, uma pagã. O que tem a ver com Ruth, que é de Moabe, moabita? O que tem a ver uma mulher com outra? Você vai se surpreender. Como a conexão dessas mulheres está atrelada uma à outra. Então é isso. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 17. Já deixei aqui marcado. Eu vou, antes de fazer a introdução da revista, eu vou fazer a introdução de novo com esse livro aqui, que na verdade é um devocional. E como também tem Ruth, eu vou ler para você como introdução ao nosso livro, tá bom? Aliás, a nossa revista, porque ele é um devocional. Esse aí é o devocional Elas e Eu, escrito, feito, realizado pela a minha Rose. Mas vamos para a lição, que daqui a pouco eu leio o que está escrito ali sobre a vida de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 17, é o texto áureo. Disse, porém, Ruth, não inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, aqui é mais um ato de pessoas que não eram judias, falando de mulheres, que eu falei de Raabe para você, na lição de número 4, se você não viu, está aqui no canal também. Uma mulher que era da terra de Jericó, e a ordem era destruir tudo, e ela diz, eu acredito no Deus de vocês, eu sei o que Deus de vocês fizeram. Então, Raabe quanto Ruth tem tudo a ver, porque eram mulheres que não eram do povo de Deus e foi aceita dentro do povo de Deus. Se você não sabe, já vai logo agora, logo de cara, para você curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal. Ruth não tem nada a ver parentesco direto com Raabe. Mas você sabia que que Boaz é parente de Raabe? Genealogia, irmãos. O Boaz, que casa com a Ruth, é parente direto de Raabe. É desse jeito. Nós vamos desfrutar e você vai ver essa conexão, né? Vamos abrir aqui, vamos começar. Mateus, bora para Mateus. Mateus fala melhor.
Mateus capítulo 1. Nossa, passou para Abacuque. Misericórdia. Aí passou demais. Vamos lá. Novo Testamento. Livro de Mateus. Bora ver aonde. Versículo de número 5. Vamos ver a ligação de Raabe com a ligação de Ruth. Vamos ver com essa mulher, essas mulheres, que ligação tem elas? Mateus capítulo 1, versículo de número 5. E Salmão gerou de Raabe Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou Davi. Mas fica com o versículo 5. E Salmão gerou de Raabe Boaz. E Boaz casa com quem? Com Ruth. Então, de Raabe vem o remidor, quase não sai, o remidor de Ruth. Então a história nos mostra que Deus não tem preconceito. Deus não está nem aí para a origem, desde que essa pessoa se renda aos seus pés. Mesmo ela sendo moabita, e diga de passagem, talvez você não saiba, quem é o descendente agora sim de Ruth? Boaz, nós sabemos que é filho de Raabe. Ok? Aí tudo bem? Anotou aí? Boaz é filho de Raabe. Boaz casa com Ruth. Mas e Ruth? Ruth, qual é a descendência de Ruth? A Bíblia nos diz que Ruth é moabita. Ok, moabita. Mas você sabe quem são os moabitas? De onde começa? Qual é a linhagem principal dos moabitas? Pois é, se você não sabe, aí você tem que ir para o livro de Gênesis, você encontrar ali a destruição de Sodoma e Gomorra, essa destruição de Sodoma e Gomorra, aonde Ló é tirado com as suas 2 filhas e com sua mulher. A mulher de Ló olha para trás, se estátua de sal, suas filhas fogem com o seu pai de noite, as 2 filhas combinam, vamos dar um vinhozinho para o pai, vamos deixar ele mamado, e aí eu me deito com ele primeiro, depois deita-se você com ele depois, e aí a gente gera filhos de nosso pai. Que é isso, professor? Fizeram isso? Fizeram. E o que tem a ver com Moabe? Bora lá. Livro de Gênesis. Vamos lá. Gênesis. Aqui está longe. Abraão manda seu servo buscar uma serva para Isaac. Ainda não. Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. Ainda não. Sara nega. Bora ver aqui a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. Pegue aí a sua Bíblia e vamos descobrir a origem de Ruth, tá? A origem de Ruth. Vamos descobrir. Gênesis capítulo 19, versículo de número exatamente 37. Porque eu já contei a história, ok? As filhas de Ló, embebeda Ló, a mais velha tem relação com o pai, fica grávida, depois a mais nova fica grávida, porque disseram que não tinha homem, para não acabar a descendência de Ló, elas tiveram relação entre parentes com o pai inconsciente, né? Ou com efeito de álcool. Mas vamos descobrir o que Ruth tem a ver com Ló. O que Ruth tem a ver com Ló, livro de Gênesis? Irmãos, se você não estudar, você não vai saber. Eu ia falar isso e aproveitei que o meu pastor Eli chegou e me perguntou: você sabe de quem é a descendência de Ruth? Eu disse: sei. Ele disse: perguntou de quem? Eu disse: de Moabe. Ele disse: Moabe é filho de quem? Aí eu travei que eu não lembrava.
Eu disse que é filho de Moabe, por isso que são os moabitas. Mas Moabe é filho de quem? Aí ele disse, de Ló. Eu disse, é verdade, meu pastor. Ó, meu pastor, o pastor tem que vir dar aula aqui, gente. Eu já chamei ele, mas ele não quer. Ele é igualzinho a Rose, não aparece, irmão, não tem jeito. Mas olha aqui, versículo 37. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Ou seja, Ruth, aí vai explodir a cabeça de algumas pessoas. Por que, professor? Vai explodir nossa cabeça? Ruth era descendente de um judeu. O que é isso, professor? Sim, o judeu se perdeu, mas ele era judeu. Porque se Abraão nasce ali a nação dos judeus através de Abraão, e Abraão é tio de Ló, então Ló é um judeu. Então Ruth não é 100% uma gentia. Por que não? Porque Moabe é filho de um. Que é isso, professor? Pois é. 100% certo o que eu estou dizendo? Não é 100% certo, não. É uma hipótese. Por que não, professor? Não é 100% certo. Porque os judeus passaram a ser chamados de judeus a partir de Abraão. Né? Mas é uma linha de pensamento, mas não é, tá? Os judeus só passaram a ser chamados judeus, israelenses, hebreus, perdão, primeiro hebreus, depois judeus, depois israelenses, né? São três períodos. Então Ruth não é, porque é a partir de Abraão, que começa a ter os hebreus. E depois dos hebreus, os judeus. Depois dos judeus, os israelitas, tá? Então, quase que Ruth seria uma judia, mas não era. O seu descendente não tinha a promessa. Ló não teve a promessa, porque é só depois de Ismael que Deus faz a aliança da circuncisão, e ali nasce o povo judeu. Seu coração acelerou? Achando que Ruth era uma judia ou o seu antepassado? Não, mas não é, gente. Mas é uma informação interessante, fazer os alunos pensarem. Opa, peraí, é filha de Ló? Perdão, o Moabe é filho de Ló, então os moabitas é judeu. Confunde ou não confunde? Confunde, só que o judeu nasce a partir de Abraão, não é antes de Abraão, tá bom? Mas essa informação aqui é válida, que Ruth era filha ou descendente de Ló, uma descendente direta de Ló, ou direta que é antepassado, né? Que a história passou anos e anos. Informação anotada? Então bora para a nossa verdade aplicada. Uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo é a fidelidade a Deus, a qual se expressa nos relacionamentos interpessoais. Ou seja, uma mulher que ela poderia ter essa conversa? Poderia ter tido. Olha, Noemi, você veio de Abraão, eu vim de Ló. Elas poderiam ter tido essa conversa? Poderiam, mas a Bíblia não relata, então a gente não pode dizer que tiveram, tá? Mas os judeus realmente só começam a partir de Abraão, é onde nascem os hebreus, tá? Decora, hebreus. Então, empatia é uma característica de todo cristão, e Ruth foi essa mulher que teve essa empatia por uma mulher que não era sua sogra mais. A Bíblia chama de sogra, mas ela não era sogra. Acabou, morreu. Se tornou ex-sogra. Por que ex-sogra? Porque o seu marido morreu, então acabou o vínculo. Não tem.
respeito minha sogra. Não, mas não tem mais sogra porque eu não sou casado com o marido, com o filho dela. Ela é minha ex-sogra. Mas a Bíblia insiste em chamar de sogra porque ela tratou como tal. E hoje a gente tem essa besteira, palhaçada até dizer, de falar mal de sogra, piada de sogra, desprezar a sogra. Mas nos tempos de Jesus, né, nos tempos aqui do Antigo Testamento, melhor dizendo, o respeito era enorme, né? Quando uma família casava com outra família, você não perdia o filho, você ganhava uma filha e vice-versa. O vínculo era tão grande que não era só tratado feito marido e mulher, tinha ali um vínculo familiar firme e forte, tá bom? Objetivo: conhecer a origem de Ruth, reconhecer o valor da fidelidade, ressaltar que Deus levanta remidores. Esse ponto 3 é muito bom. Ruth, capítulo de número 1, versículo 14, 15, 16, 17, 18. Olha, uma leitura corrente. Abra sua Bíblia e bora comigo aprender um pouco mais da palavra de Deus. Agora, lendo primeiro o texto, tá? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses, volta tu também após a sua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste, para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e tu, e o teu povo é meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se doutra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois que de tudo estava resolvida partir com ela, deixou-lhe e lhe fazer isso, né? Falar isso. Ou seja, não tem o que fazer, não dá para convencer você do contrário, então bora-se embora. Eu choro, você chora, eu como, você come, passa fome, não passa fome, e vamos embora. E foi isso aí. Pessoas que se apegam a outra dessa maneira para cuidar, porque Noemi não tinha ninguém. E pelo menos Ruth era uma jovem que podia colher, como foi o caso, espigas para alimentar a sua velha sogra, tá? E no sugerido 459, 564, 597, o motivo de oração. Ore para que sejamos fiéis a Deus e aos nossos semelhantes. Eita, aí é forte. Antes de entrarmos na introdução, qual é a próxima lição aqui? Deixa eu dar uma olhada. A próxima lição é Ana. A gente vai falar de Ana de novo. Rapaz, eu vou ler quase esse livro todo. Aí depois vira para o homem Davi. Mas eu vou ler para você o que está aqui. Está até marcado aqui. O que a Rose escreveu sobre Ruth. O devocional diz assim, eu vou só ler mesmo, tá, gente? Não vou me atentar a comentário, não. Não vou nem ler o texto que está aqui. Devocional semanal Ruth, tema lealdade que constrói um legado. Olha que legal. Como é que a revista colocou? Lição de lealdade. Olha aí, a mulher tá crente. Lição de lealdade, um caminho de redenção. Ela colocou a lealdade que constrói legados. Tá certo. A história de Ruth começa com a dor e a incerteza. Viúva em uma terra estrangeira, Moab. Moab é a terra estrangeira que está falando, tá? Ela não tinha um futuro garantido. Seu marido havia morrido, assim como seu cunhado e seu sogro. Uma única família é sua sogra, Noemi, que agora se preparava para voltar para a sua terra natal, Belém,
Ruth e sua cunhada Orfa foram instruídas por Noemi a voltarem para a casa de suas mães, né? Como aqui fala pais, como é uma linguagem feminina, colocou aqui suas mães, e buscarem um novo casamento. Orfa, com lágrimas, obedeceu, mas Ruth, com um coração movido por uma lealdade inabalável, tomou uma decisão que mudaria não apenas a sua vida, mas a história de Israel para sempre. A declaração de Ruth a Noemi é uma das mais belas e poderosas da Bíblia. A sua lealdade ia muito além de um simples laço familiar. Era uma declaração de fé e de compromisso ao dizer: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth estava renunciando tudo o que conhecia. Sua cultura, seu povo, suas tradições e seus deuses. Ela estava se tornando parte de um povo que a veria como estrangeira e estava se comprometendo com um Deus que ela mal conhecia. Essa atitude de total entrega é essencial da lealdade de Ruth, uma lealdade que não esperava nada em troca, porque o que Noemi tinha para oferecer, né? A lealdade de Ruth foi recompensada de forma surpreendente. Ao chegar em Belém, ela se tornou uma trabalhadora diligente no campo de Boaz, um parente de Noemi. A sua fama de mulher leal e trabalhadora rapidamente chegou aos ouvidos de Boaz, que protegeu e a honrou. A sua diligência e o seu bom caráter abriram o caminho para que ela encontrasse o seu Redentor. Redentor? Isso mesmo. Ruth não esperou que a vida lhe trouxesse algo bom. Ela foi atrás do que precisava, trabalhando com um coração de serva. A sua história nos mostra que a lealdade e a diligência são virtudes que Deus honra. Meu Deus, que isso, mulher. Sem comentário. Noemi, a mulher amargurada pela perda, se tornou mentora de Ruth. Ela instruiu Ruth a buscar a proteção de Boaz. Ruth, em um ato de submissão e confiança, seguiu o conselho de sua sogra. Essa parceria entre essas duas mulheres é um testemunho do poder do apoio mútuo. A lealdade de Ruth restaurou a vida de Noemi e a sabedoria de Noemi abriu o caminho para a bênção de Ruth. Juntas, elas construíram uma vida e um novo futuro. A vida de Ruth é um testemunho de que a lealdade, quando movida pela fé em Deus, tem o poder de construir um legado. Ruth, a moabita, a estrangeira, se casou com Boaz e se tornou a bisavó do rei Davi. A sua linhagem é a mesma que gerou Jesus, o Messias. A sua história nos mostra que nossa lealdade, os nossos compromissos e a nossa fé pode ter um impacto que ecoa através das gerações. Ruth não era uma princesa ou uma mulher de grande influência, mas a lealdade a Deus e a Noemi a colocou na linhagem do Salvador. Ruth, eu não vou ler. E tem as perguntas aí para ser feita? Também não irei fazer. Eis aí, gente. Eu não sabia que a lição ia falar sobre lealdade e que a Rose tinha escrito sobre lealdade. Gente, que Deus abençoe. A introdução da revista é: Ruth,
nora de Noemi, era uma mulher decidida e determinada, firme em suas escolhas. Apesar da viuvez, ela seguiu fiel a Noemi, de quem era companheira e amiga. Seu temor ao Deus do povo de Israel fez com que tivesse uma nova vida ao lado de Boaz, com quem se casou. Com isso, passou a fazer parte da genealogia de Cristo, ao gerar a gerar Obed, avô de Davi. Ponto 1, na verdade, né? Mulher moabita. Ruth desempenhou um papel importante e positivo no relato bíblico. Moabe e Israel eram inimigos, porque o rei Og invadiu e subjugou grande parte do território de Israel durante 18 anos. A gente encontra isso aí no livro de Juízes, capítulo número 3, versículo 12 a 14. Depois disso, Moabe foi subjugado por Israel por 80 anos. Aí já virou o cativeiro, né? Ao contrário, do versículo 38, do versículo 28 ao 30, do mesmo capítulo de Juízes, capítulo 3. Essa rivalidade, porém, não impediu Ruth de se converter ao Deus de Israel. Verdade. A briga era deles, não da Ruth, né? E a Ruth disse, problema de vocês, brigam aí, eu quero esse Deus. Pode ficar brigando, eu quero é Deus. Tá entendendo? Eu quero é Deus, eu quero Deus. Pronto, foi isso aí. 1.1. Ruth, a companheira. Ruth é um nome moabita que significa amizade. Companheira. Então, só de ter esse nome já dá um sinônimo de quem ela seria. Amizade e companheira. Ela se casou com um israelita que vivia em Moabe, Malom, o filho de Elimeleque e Noemi, que já era viúva de Elimeleque, porém Malom morreu e também seu irmão Quilion, casado com Orfa. Orfa era a cunhada. Diante dessa triste realidade, Noemi decidiu voltar para sua terra Belém e Ruth a acompanhou. Aqui tem uma pregação que você pode fazer, mas não é o caso aqui, que Belém é terra do pão. Só que na terra do pão estava faltando pão, então ele sai da casa do pão para procurar pão onde não tem. E Noemi perde seu marido. Cadê ele? O israelita Elimeleque perde o seu marido, depois perde o seu filho Malom e Quilion, ou seja, perda total, só porque saiu da terra do pão. Olha aí, é forte. Então não saia da terra do pão, no caso aqui representado por Belém, né? 1.2. Uma história de amizade. Uma história sucinta que coube em apenas 4 capítulos, mas cheia de amor, amizade, providência divina e perfeita harmonia, que traz ensinamentos ainda para os dias de hoje. O livro vai direto ao assunto, sem rodeio ou atalho, ao tratar do relacionamento de duas mulheres, sogra e nora, num contexto de adversidade. Elas se uniram dentro de uma perspectiva de Deus, e Ruth se apegou firmemente a Noemi e a seu Deus. Aí a pergunta é: o quanto de nós estamos dispostos a lutar por amigos verdadeiros? Não é à toa que a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmão. Você tem? Precisamos ter. Esse é o versículo, agora um ponto de número 1.3, o início da história. Na época dos juízes, houve fome em Belém de Judá. Elimeleque então foi com a família para Moabe. Lá, seus 2 filhos se casaram com mulheres
moabitas. Mais tarde morreram Elimeleque e os seus filhos, deixando Noemi e suas 2 noras viúvas. Ao ouvir que Deus havia abençoado a sua terra e seu povo com alimento, Noemi decidiu voltar para Belém de Judá. Orfa preferiu voltar. Eu só tenho uma observação aqui. Deixa eu terminar de ler. Eu tenho uma pequena observação. E aí, opinião, e a gente pode dar, tá? Não é crítica, é opinião. Escute só o que ele colocou aqui, ó. Orfa preferiu voltar para a sua família, mas Ruth seguiu com Noemi. Ela não preferiu. Não foi assim, eu prefiro a minha família do que você. Não, o texto não diz isso não, tá? Aqui eu não concordo com essa fala. Eu riscaria, como vou fazer agora para você. Eu não concordo com essa frase. Aqui. Ela... Cadê, gente? É aqui desse lado. Aqui embaixo. Orfa não preferiu. Ela foi constrangida tal. Vou até marcar assim mesmo. Não teve preferência. É como se assim, eu vou escolher a parte que eu quero, né? Não teve. As 3 se abraçaram, as 3 choraram, as 3 não queriam se separar, as 3 estavam decididas a ficar juntas, mas com a insistência de Noemi, Orfa fica. Ela não escolheu, é melhor ficar com a minha família, que se vire. Porque como você fala bem assim, gente, Orfa preferiu voltar, como é que falou assim, peraí, eu ia atrás de você? Não, tô fora. Não. Dá essa conotação. Então, ela aceitou o pedido da sua sogra. Foi mais uma aceitação do que uma preferência. Pronto. Ela aceitou o convite da sogra ou o pedido da sogra para ela voltar para suas mães, né? Como um caso aqui para os pais, uma lição feminina. Foi a Rose que colocou, não foi a revista. Foi a Rose que colocou isso aí, as mães. Mas vale, mãe e pai. Então, não teve uma preferência. Ela foi quase constrangida, irmãos, a voltar. Ou, entre aspas, quase obrigada a voltar. A Ruth que não quis. Mas não podemos falar mal de Orfa. Porque Orfa foi chorando. Tá? Então, cuidado. Às vezes a gente quer dar punir uma pessoa por uma má interpretação. E Orfa não abandonou Noemi. Foi Noemi que quis abandonar Orfa. Vai embora, eu não quero vocês perto de mim. Eu não tenho mais nada para dar para vocês. Tá ok? Então, não vamos falar mal de Orfa não, tá? Ponto 2. Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Deixa Deus te usar. Ruth foi recompensada por sua fidelidade. Aí aqui... Eu não concordo aqui, mas tudo bem. Tem um ponto aqui no ponto 2, mas eu explico o que eu não concordo. Mas vamos lá. Ruth preferiu seguir com Noemi, confiando, quase não sai, também no Deus de Israel. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ao chegar em Belém, ela precisava apanhar espigas após os segadores para se alimentar. Sua fidelidade lhe rendeu recompensa e honra diante de Deus. E se você não sabe, aqui a lição pede um pouquinho, era uma lei, e você vai ver isso em Levítico, vai ver em Deuteronômio, você vai ver essa lei sendo mostrada, sendo aplicada. Que quando era tempo da cega, e pronto, você pensa assim, você vai colher alguma coisa, algum fruto, seja ele qual for. Sou pernambucano, jaca, né? Bem Pernambuco, jaca. Aí você está lá colhendo a jaca, e você está na carroça, no caminhão, no cesto, e essa jaca cai. Você não podia pegar, aquela jaca teria que ficar à beira do caminho para que as pessoas que não tinham que comer, os pobres, os desfavorecidos, ele pegasse aquele alimento e comesse. Caiu. Em Israel tem até um ditado, eu vi isso aí até um judeu falando sobre isso. E tem a ver com o que está escrito na Bíblia também, tá? Enquanto você tem um pé de manga, vamos trazer para o Brasil, porque
o fruto fica mais fácil a gente entender. Você tem um pé de manga, uma mangueira no seu quintal. A mangueira está cheia, está lotada, lindona, quando ela está carregada, sabe? Aquelas mangas pertencem a você, perante a lei. Aquelas mangas caíram, já não pertencem mais a você. É para os órfãos, viúvas e pessoas que não têm o que comer. Enquanto estiver no pé, é sua. Caiu, não pertence a você. Pertence aos órfãos e às viúvas. É lei. Então, quando Ruth vai fazer a cega, vai lá trabalhar e as espigas começam a cair, ela junta. Então, não era um ato de pena, era um ato de lei. Então, ali Boaz não estava sendo bonzinho. Às vezes, gente, eu falo isso para vocês, a gente olha a Bíblia com um olhar muito poético e a gente esquece da realidade, da lei. Como eu já falei para vocês, aquele ato da mulher pega em ato adultério, Jesus não agiu pela graça. Primeiro ele teve que cumprir a lei. Ele teve que cumprir a lei. Depois ele usou de graça. Mas não foi a graça que salvou. Foi a lei que salvou aquela mulher. Que é isso, professor Tony? Ô, gente, leia a Bíblia do jeito que ela é. A lei diz o quê? Se for apedrejada, aliás, se for pega em adultério, tem que morrer os dois. Tinha os dois lá? Não. Jesus podia apedrejar aquela mulher? Não. Por quê? A lei não dizia que ela tinha que ser apedrejada. Por que não? Porque ela estava só. Então, quem salva ela é a lei. A lei aplicada de justiça. Aqueles homens estavam usando a lei de má fé. Estavam usando a lei para pegar Jesus. Mas a lei não dizia que ela tinha que ser apedrejada. Então Jesus cumpre a lei. Tá os dois aqui? Não, então ela não pode ser apedrejada. Aí depois que todo mundo vai embora, aí Jesus derrama a graça. E como é que ele derrama a graça? Mulher, cadê os teus acusadores? Não tem ninguém, Senhor. Eu também não posso te condenar. Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu sou um judeu legítimo e eu vim cumprir a lei. Então, você vai embora. Agora volta que eu vou te dar uma coisa que a lei não te dá. O que é? Vai e não peques mais. Largue de ser vergonhice. Porque eu posso não estar por aqui quando eles quiserem aprontar de novo. Então, fique crente. É desse jeito. Então, Boaz não fazia por amor. Ele fazia porque estava na lei. Aí, cumprindo a lei, Boaz vai fazer a mais. Aí sim. Você tem que explicar isso aí. Você é professor. E se você é aluno, está aprendendo. Aí, Boaz começou a fazer a mais. Caía as espigas naturalmente. Não cabia no cesto, caía com o balanço do carro de boi. Beleza, normal, ia cair. Mas só que Boaz usa agora de mais benevolência. De qual? Ele dizia, olha, se não estiver caindo muito, derruba. Derruba mais. Deixa cair mais. Entendeu? Ele usou a lei para usar de bondade. A lei dizia o que caísse pertencia aos pobres e viúvas. E ele fazia o quê? Derrubava mais. Aí ele mandou derrubar. Não era só o que caía. Você entende isso aí? A diferença? Primeiro ele cumpre a lei e depois ele cumpre o amor. Dava mais do que a lei pedia. Isso é um verdadeiro alguém que quer fazer o bem sem olhar a quem. 2.1 A benção da lealdade. A lealdade de Ruth e Noemi é um exemplo de um amor fraternal e devoção ao próximo. A história das duas se desenrola em um contexto de perda e dificuldade, destacando a força de um vínculo que transcende os laços de sangue e revela um compromisso profundo baseado em amor, respeito. A lealdade de Ruth não foi motivo por obrigação ou pela expectativa de recompensa imediata, mas por um amor genuíno e altruísta. Ela escolheu compartilhar o destino de Noemi, abençoando tanto
as suas dificuldades quanto à sua fé. Pois é, Noemi já não tinha ninguém e Ruth fez por amor. Não tem nem o que acrescentar. 2. Vai falar aqui um pouquinho de Orfa. Eu não concordo muito com o que está escrito aqui, mas eu vou ler tudo e pontuar o que eu não concordo, certo? Mais uma vez, preste atenção. Isso aqui é regra de fé. Isso aqui é opinião. Aqui é inerrante, aqui é passivo de erro. Aqui é imutável, aqui é variável. Tanto vai depender de quem está manejando, tá bom? Simples assim. Por isso que eu não concordo muito com esse ponto aqui. Ruth perseverou e venceu os desafios. Por sua vez, diante de um futuro desconhecido, Orfa voltou para sua família e sumiu da história. Ao perder seus filhos, Noemi decidiu voltar para sua terra. Ela se despede das noras e as beija, e as três, olha só, chora em alta voz. Orfa se despediu da sogra com um beijo e voltou para sua parentela. Mas Ruth se apegou a Noemi, por isso não quis abandoná-la. Aonde é que está aqui? Eu não te quero. Eu estou fora, tu não vai me oferecer. Não tem, gente. As três choram, as três eram viúvas, as três estavam desamparadas. Então não tem não foi, não entrou na história. Para. Ela não ia entrar na história do mesmo jeito, porque Deus deixou, já estava feito aqui, que quem entrar na história era Ruth. Sendo Orfa voltando ou não voltando para a casa dos seus pais, quem ia casar com Boaz, quem era Ruth. Quem ia entrar na genealogia de Jesus era Ruth. Não importa se Orfa ficou ou não ficou, se Orfa foi ou não foi. É tipo, não foi, perdeu. Podia ter sido você, viu? Para com isso, gente. Para com isso. Não, isso não existe, não. Não. Tem umas coisas que me assustam nos crentes. Aí, ó. Se fosse você, Deus tinha te abençoado. Para, gente. Quer dizer que a atitude de Orfa no ir fez Deus mudar de opção e dizer que quem ia casar com Boaz era Orfa. Se Orfa tivesse ido, ia mudar o que na história de Ruth? Eu te pergunto, é uma pergunta. Se Orfa tivesse ido, ia mudar o que na história? O que? Eu te respondo. Nada. Nada vezes nada. Porque Deus tem no controle. E o controle era para Boaz, junto com Ruth. Orfa podia ter ido 10 vezes. Não ia mudar em nada. Crente parece que quer dizer para o outro, olha, você não foi, perdeu. Deus tinha uma bênção para você, você voltou. Para, gente. O que é meu é meu. Ou a gente não conhece a palavra de Deus que diz que as bênçãos correrão atrás de mim e me alcançarão. Não é somente correr, não. E vai me alcançar. Então Orfa voltou, chorou, lamentou. Foi com pesar que ela voltou, não foi com prazer. Ela não entrou na história porque não tinha que entrar na história. Ponto. Tá? Igual eu gosto de defender Saul. Saul não. Eu gosto de defender Saul. Porque se eu não defender Saul, eu digo que Deus errou. E o meu Deus não erra. E quem escolheu Saul foi Deus. Ou não foi ele? Se você não lembra da história de Saul, quando diz assim, olha, Deus já escolheu um rei. Quem é? Ele está aí no meio, aí procura, Saul se esconde. Saul não quer assumir o reinado. Ele se esconde depois de Samuel ter dito que Deus escolheu ele. Preste atenção, tem crente falando besteira em cima do púlpito. Tu é professor de escola dominical. Tu és aluno da escola dominical. Saul não queria ser rei. Saul se escondeu para não ser rei. E o povo pediu um rei. Mas a escolha foi de Deus. O povo não escolheu um rei. Quem escolheu foi Deus. O povo pediu. Por isso que eu defendo Saul. Porque se eu não defender Saul, eu digo que Deus errou. E como o meu Deus não erra, o meu não erra. Ele escolheu Saul, colocou Saul e disse, está aí, sirva
Saul foi que não quis cumprir o que Deus disse. Não tenha muita mulher, não tenha muitas posses, não tenha... Está tudo escrito por Moisés. Olha o detalhe. Está escrito por Moisés que assim seria. Tá bom? Então tá na hora de a gente ver a história, irmão, do jeito que ela é, e parar de ouvir pregador que quer dar um... Deus, a escolha de Deus é perfeita. Veja Davi. Até onde eu sei, foi Deus que escolheu Saul. Eu não sei a sua Bíblia, mas a minha diz que quem escolheu Saul foi Deus. Vai chegar um homem, Samuel, na tua porta, está procurando uma jumenta. É esse que vai ser o próximo rei de Israel, que vai ser o rei de Israel. Amém, gente? Na escola dominical que a gente precisa tirar algumas coisas da cabeça desse povo aí, viu? É por isso que a nossa escola dominical tá assim, ó. Uma decadência total. Escola dominical que tinha 100, 200, 300 alunos, agora não passa de 20, tem 30. Bora fazer uma pesquisa? Bora. Coloca aí. Quantos alunos no total tem tua escola dominical? Jovens, pegando, né? Adolescente, jovens e adultos. Dá 50 alunos na tua igreja? Por causa disso. Professores que querem falar o que não está na Bíblia. Aí o povo vai embora. Não, irmão, vamos falar o que está na Bíblia. Tá bom? 2.3. A convicção de quem sabe o que quer. Aí sim, aí é top. Aí é 100% isso aqui. Quem sabe o que quer não se permite que seus planos sejam interrompidos. A fidelidade mostra que os aliançados andam lado a lado pela responsabilidade da palavra firmada, e o acordo feito facilita essa cumplicidade. Amós 3:3. Não que o conselho de Noemi estivesse totalmente errado, mas Deus inspirou Ruth a não acatar e seguir com a sua sogra. Você entende a contradição do ponto 2.2 por 2.3? Há uma contradição. Aqui ele diz que Orfa, tu não foi perdeu. Aqui ele diz que Deus foi que colocou no coração de Ruth para não abandonar Noemi. Isso aqui é infalível. Comentário de homens. Aqui é inerrante. Ponto 3. Remidor. Vamos falar do remidor? Bora. O remidor, no hebraico Goel, eu gosto dessa frase Goel, eu acho que quem fala muito bom sobre Goel é o Spurgeon, né? Quando ele vai falar no livro de Jó, ele diz, porque eu sei que por fim o meu Goel se levantará. É forte. Era um parente próximo que, segundo a lei mosaica, tinha a responsabilidade de resgatar ou redimir uma família em situação de dificuldade. Fosse recompensado, terras vendidas por necessidade, ou assegurando a continuidade da linhagem familiar ao se casar com a viúva de um parente sem filho. Aí é a lei do livirato, né? Acontecia isso com os irmãos, os 2 filhos de Judá. Eu não vou lembrar o nome dos 2. É Ner, Nur. Eu não vou lembrar o nome dos 2 filhos de Judá. Que justamente com Tamar, né? Aí a Tamar, filha de Judá, Nora de Judá, esses 2 filhos, fez o que era mal e Deus matou, e o seu irmão ia ter relação conjugal com a sua cunhada, não por ter, mas para gerar um filho e a linhagem do seu irmão não fazer. Só que na hora dele fazer isso, ele jogava por terra. Não preciso entrar em detalhe aqui, que a gente é adulto, a sala da adulto a gente entende, né? Na hora final lá, ele jogava por terra. Está escrito, então, porque ele não queria dar descendente para o seu irmão. E diz o texto que Deus o matou.
e Judá despede essa moça, aquela história toda, e aí Judá tem relação com ela, achando que ela é uma prostituta e quer matar ela porque acusa ela de adultério, porém ele esqueceu de dar, ou ele não quis dar o seu filho mais novo para casar com ela. Enfim, ele deixou o lenço, deixou o cajado e deixou lenço, cajado e anel. E enfim, na hora de matar Tamar a pedrada, ela disse, fala que esse filho que eu estou gerando, o dono desse cajado, o dono desse anel e o dono desse lenço é o dono. Aí Judá pega e diz, mais justo é você do que eu. Certo? É um pouquinho da história do Levirato que não deu muito certo. Então o remidor tinha esse papel de manter a linhagem da família daquele que não deixou descendente. No caso aqui, de Malom. 3.1. Boaz, o remidor. Boaz emerge como um remidor de Ruth e Noemi. Ele era parente de Elimeleque, marido falecido de Noemi. Ao saber da situação das duas viúvas que estavam sem sustento, ele assumiu o papel de resgatador delas. Boaz não apenas comprou a herança de Elimeleque, garantindo segurança material a Noemi, mas também se casou com Ruth, preservando o nome da família e proporcionando proteção para elas. Esse ato reflete tanto em uma vida legal quanto no gesto de bondade que destaca Boaz como uma figura de restauração e esperança na vida de Noemi e de Ruth. Isso aí, ele é um tipo de quem? Um tipo de Cristo, que traz essas pessoas que não têm pai, que não têm mãe, que não têm marido, que estão desprezados, estão desgarrados, estão perdidos, e Jesus vem e resgata eles. Boaz é isso, é o Goel, é o parente mais próximo, é o remidor. Então Boaz é um tipo de Cristo que vem nos redimir, vem nos trazer de volta para um Deus que a gente estava longe, né? Como Noemi, Noemi também estava longe, mas Noemi conhecia, como Ruth, que só ouvia falar. E o que me surpreende também na história de Ruth com Raabe é que Raabe só ouvia falar de Deus, não tinha visto nada de Deus. E agora ela quer voltar com Noemi dizendo, o teu Deus é o meu Deus. Um Deus que ela só ouviu falar, não viu nada desse Deus e mesmo assim ela creu. Glória a Deus por isso. 3.2. Boaz e Ruth. Quando Noemi percebeu a bondade de Boaz com Ruth, que trabalhava nos campos dele, recolhendo espigas, instruiu sua nora a apelar ao papel de Boaz como remidor. Segundo o conselho de Noemi, Ruth foi à eira onde Boaz dormia e se deitou aos pés dele, cobrindo-se com o canto da sua manta. Esse gesto era um pedido humilde e respeitoso para que ele a redimisse, ou seja, a tomasse como esposa para preservar a linhagem de seu falecido marido. Aqui, irmãos, eu já vi, é que tem gente que cansa, sabe? Um pessoal falando besteira. Eu vou até falar agora, já está terminando a lição, uma coisa, irmão, que tem gente doente, irmão, na internet. Tem gente doente. Pastor Eli, não sei se o senhor vai ver tudo, mas tem gente doente, Pastor Eli. Você acredita que tem um filho de Satanás dizendo que Noemi e Ruth era lésbica? As duas tinham relação, a Bíblia esconde, mas as duas era a mãe, se apaixonaram, por isso que uma não deixou a outra. Beba água, professor, não trouxe água. Beba água, professor. Gente, o povo é doente, gente. Do mesmo jeito que diz que Davi e Jonathan era homossexual, meu Deus. Mas o que me choca
não é o grito dos perversos, é os silêncios do santo. Não se pronuncia, gente. Para, gente. Para. Até onde a gente vai deixar e não vai defender a verdade? Era amor de nora para sogra. Mas sabe por que isso acontece? Porque se eu não amo a minha sogra, eu estou gravando na casa da minha sogra. Esse lugar aqui é um quarto que a minha sogra deixou a gente montar a nosso ateliê. Aqui na minha frente tá... Eu já até fiz um vídeo para vocês, né? Tá aqui o nosso maquinário para trabalhar. E aqui é o lugar onde tem um computadorzinho. Não pode nem falar muito dele, deixa ele aí. E aqui é onde eu tenho o meu cantinho, meus livros, onde eu gravo aqui. É a casa da minha sogra. Porque eu respeito a minha sogra, eu cuido da minha sogra, eu venho ver como é que ela tá, eu me preocupo com ela, eu levo para o hospital quando posso, enfim. Aí quem olha de fora diz que isso é impossível, que tem alguma coisa a ver, tem algum interesse. Por quê? Porque ele não tem um bom relacionamento com a sogra, então acha que ninguém pode ter. Então ele não consegue, essas pessoas não conseguem ver, gente, o amor de uma nora pela sogra, porque eles não amam a sua sogra. Irmão, eu sei de sogras e noras que literalmente você sabe disso, que tem sogras, irmão, que tá melhor a nora do que o filho. Eu conheço, irmão, irmão, se o filho deixar a nora, se o filho deixar a mulher dele, que é nora, é mais fácil a mãe dizer assim: eu vou botar você pra fora. Ela vai vir na minha casa, eu não quero você aqui mais não, eu quero ela. De tão apegado que é. Agora, infelizmente, tem esses doentes que não sabem amar outra pessoa, o seu sogro, a sua nora, o seu cunhado. Não sabe ter um amor verdadeiro, aí acha que ninguém pode ter. Mas essas mulheres se amavam, irmão, como uma mãe e uma filha. Só que a Bíblia só apresenta elas, porque elas era o que elas eram. Era sogra e nora. Mas aqui é um amor mais parecido de uma mãe e uma filha. O cuidado. Então defenda o evangelho falando da verdade. Tá bom? E esse ato de se deitar aos pés não tem nada pornográfico, como tem outro maldito falando um negócio desse. Que ela foi safadinha, que ela foi lá para ter relação com ele, ou se oferecer para ele. Não, vai entender cultura judaica, irmão, vai, pelo amor de Jesus Cristo. É porque a Bíblia está na fita aqui, ó. Vai entender a cultura judaica, vai. Acabei de me formar agora, esse ano, me formei em bacharel em teologia. Uma das minhas aulas era as alianças da Bíblia. Era um tipo de aliança, ela dizendo assim: olha, eu não sou nada. Eu estou aos teus pés. Se tu quiseres, tu pode me redimir. Porque se for assim, gente, eu vou dar uma aula, vou fazer um negócio profundo. Eu não gosto de aprofundar, não. Eu gosto de ficar superficial. Eu gosto de falar simples. Se for assim, Maria, irmã de Lázaro, queria ter relação sexual com Jesus. Que é isso, professor? Opa! O que foi que aquela mulher fez? Uma era prostituta. Você sabe que tem duas mulheres, né? Tem uma que ungiu Jesus na casa de um publicano, que ele disse, se ele soubesse quem ela é, não pegava no pé dela, não deixava ele pegar. Essa é uma prostituta. O fariseu quis dizer isso aí. Aí Jesus dá na cara dele. Dá um chute na cara dele que ele está com o queixo torto até agora. Que é isso, meu? Que ignorância. Não, ignorante foi Jesus. Jesus na casa do cara disse para ele: eu entrei na tua casa, tu não me desse água para lavar os pés. A cultura manda que tu me beije com ósculo santo, nem isso tu me desse. Tá vendo essa mulher? Está lavando meus pés com as suas lágrimas. E está enxugando com os seus cabelos. E ainda não se cansa de beijar os meus pés. Você quer falar o quê? O Jesus estava na casa do cidadão. Certo? Isso aí é uma mulher. Outra mulher é a irmã de Lázaro, que pega o unguento, 300 denários, quebra o vaso de alabastro, derrama sobre os pés de Jesus, e ali é a preparação do corpo de Jesus. É ungindo Jesus para a sua morte, porque não ia ter como ungir ele morto, porque ele ressuscita antes do período da unção. Então o quê?
Essas duas mulheres queriam ter relação sexual com Jesus, era? Porque se ajoelhou seus pés, beijou seus pés, lavou seus pés? Professor, você... gente, a gente tem que defender a Bíblia, né, gente? Pregar a palavra do jeito que ela é. Então não tem nada pornográfico, não tem nada de sacanagem, não tem nada de oferecimento, não tem nada disso não. É um pedido de socorro. Eu me deito aos seus pés e dizendo, eu sou tua serva. Eu preciso ser redimida por você. Eu preciso ser resgatada por você. Por isso que eu me deito aos teus pés. Tá ok, gente? Amém? Eu sei que às vezes eu fico bravo, mas se eu não ficar bravo, não, parece que o povo não grava na mente. Misericórdia. 3.3. A recompensa de Ruth e Noemi. Boaz redimiu a propriedade de Elimeleque e tomou Ruth como esposa para preservar o nome de seu parente falecido. Assim Boaz e Ruth se casaram e tiveram Obed, avô do rei Davi, cumprindo um propósito maior na narrativa bíblica do livro de Ruth, ressaltar a honra de Boaz, a iniciativa corajosa de Ruth e a restauração da vida de Noemi, e a providência de Deus que guiou toda a história. Por isso que eu falei que ele se contradiz num capítulo, num ponto, e depois quer consertar no outro. Não tem, gente. Deus estava intervindo na história, era para ser Ruth e ponto. Podia ter 10 noras, podia ter voltado 10 noras. A história era para ser com Ruth. Vamos para a conclusão? A conclusão hoje é bem curtinha, escute só. A história de Noemi e Ruth, ao encontrar Boaz, tipifica a figura do que Cristo fez por nós. Ele é o nosso resgatador, redentor, que veio nos buscar e salvar enquanto ainda estávamos perdidos. Foi isso que Boaz fez. Resgatou Noemi e Ruth quando elas não tinham mais ninguém para fazer mais nada por ela. Eu agradeço, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam gerar amizades verdadeiras, que cuide daquelas pessoas que não têm nada para te dar. Esse é o verdadeiro amor. É quando eu amo alguém que alguém não tem nada para me dar. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Até a próxima aula, querendo Deus. Tchau, povo. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre.